Olá, pessoal. Mais uma vez eu vou regravar uma aula, porque por algum motivo, apesar de eu ter colocado para gravar, essa aula não foi gravada. Então até esperei alguns dias para ver se ela aparecia ali que ela aparece para a gente aqui, né? Como professora, aparece aqui no meu chat, mas não apareceu. Então eu vou regravar essa aula que foi a aula de terça-feira passada, 10, e se refere ao tópico 8 do nosso conteúdo lá do AVA, gestão do relacionamento com o cliente. Então, qual é a intenção desse tópico? É de mostrar uma outra faceta do marketing relacionada ao seu público, né? As formas de interagir com o público, sendo que aqui a gente está se referindo agora ao cliente. Então, fazendo uma pequena diferenciação entre público e cliente. Quando a gente fala cliente, é uma pessoa do público que já comprou pelo menos uma vez, ou já usou pelo menos uma vez um serviço dessa marca, dessa empresa. Tá? Então, o público em geral são todas as pessoas que são segmentadas de forma a se entender que é o público interessado na marca, mas não necessariamente já comprou, ela é apenas interessada, ou tem algum tipo de afinidade, tem um perfil que interessa a essa marca. O cliente, quando a gente fala cliente, a gente está falando de alguém que já é um tipo de público que já comprou ou já usou o seu produto ou seu serviço, ok? Então, fazendo só essa diferenciação de nomenclatura. E aí voltando aqui, né? Que esse conteúdo aqui, que ele traz, né, de interessante para a gente compreender nessa relação com o público, nesse caso, o cliente, é de que há uma necessidade de se tratar essa fatia aí do público, que são os nossos clientes, de forma adequada, com o propósito de mantê-lo como cliente. Então, se ele comprou uma vez só, que ele compre mais vezes. Se ele já comprou mais vezes, que ele compre com mais frequência. Que se ele já compra com mais frequência, que ele se torne fiel à sua marca, que ele prefira, que ele chegue ao ponto de preferir a sua marca do que a marca do concorrente. E mais do que isso, que ele se torne um fã da sua marca, né? Alguém que defende a sua marca, né? Que leva isso como uma bandeira própria. Ok? Então, essa é a intenção de todas as estratégias e as ferramentas que são usadas para se construir um relacionamento sólido com o cliente. Então, esse conteúdo e esse assunto, ele é muito amplo, ele é bem extenso, e trata disso. Então, o que a gente pode fazer para fazer com que esse cliente se apaixone pela minha marca, né? E esses níveis de paixão aí, vamos dizer, né, de proximidade, de familiaridade, enfim, né, de afinidade mesmo com a marca, são vários níveis, né, de proximidade, né, os vários níveis de força, né, dessa proximidade. Bom, e aí, esse tópico, ele começa com uma retrospectiva para a gente entender onde é que a gente está hoje. Então, faz uma retrospectiva das chamadas eras do marketing, para que a gente possa fazer uma comparação e ver o quanto que mudou, né? As coisas mudaram bastante, desde o tempo lá né, essas eras do marketing, elas são contadas a partir da segunda revolução industrial, lá do século XIX, que é o momento em que o mundo se torna mais industrializado, né? Essa força da industrialização, ela abrange mais países, né? Ela sai das fronteiras lá dos primeiros países que foram atingidos, né? Que viveram, né? A primeira revolução industrial, foi Inglaterra, França, principalmente, e vai percorrendo outros caminhos, chegando a outros países da Terra. E aí, esse tópico vai mostrando o quanto que a gente caminhou desde essa época,
né? Então, começa lá no marketing 1.0, depois passa para o 2.0, 3 e o 4, que é o que a gente está vivendo hoje. Mais ou menos uma mistura do 3.0 e o 4.0. Então, vamos lá. Não quer dizer também que o 1.0 e o 2.0 não existam mais, né? Porque, assim, eles vão sendo, vamos dizer assim, acrescentando-se alguns ingredientes, mas também mudando o contexto, né? Com as mudanças da tecnologia, as coisas mudam bastante. A gente sabe que ela atinge a vida como um todo. Todas as áreas do saber humano, as áreas do conhecimento, as áreas das atividades profissionais, né? As relações sociais, tudo vai mudando muito, muito fortemente com o avanço da tecnologia. Então, vamos lá, vamos começar pelo marketing 1.0. Então, esse momento que a gente está falando, que está mais próximo do finalzinho do século XIX, início do século XX, em que o que caracterizava essa época? Então, produtos saíam das fábricas, né? Bastante padronizados, ou seja, o que é padronizado? Um igualzinho ao outro, né? Serializado, que é a mesma coisa. Para um mercado que era tratado como massa, e aí só voltando a esse conceito de massa, para vocês relembrarem, então a massa, ela é homogênea. Então é como se a gente olhasse todas as pessoas como se elas fossem todas iguais. Não faz nenhuma diferença de gênero, de faixa etária, de classe social, de que mais? Renda, né? Faixa de renda, escolaridade, o lugar onde ela mora, os comportamentos em geral, não faz nenhuma diferença. É como se todo mundo fosse igual sem rosto, sabe? Todas as pessoas iguais. Iguais nesse sentido, assim, né? Não que as pessoas não sejam todas iguais em termos de direitos, mas no sentido de iguais, como se elas não tivessem identidade, individualidade, entendem? Eu faço sempre aquela analogia com a massa do bolo, para vocês entenderem. Então, quando a gente fala em massa, a gente está falando de vários ingredientes misturados, né, a massa do bolo. Tem vários ingredientes lá, farinha, ovo, leite, açúcar, chocolate. E aí, só que na massa, eles perdem a individualidade, não é? A gente não consegue mais identificar os ingredientes separados. É igual, mais ou menos o mesmo sentido da teoria de massa. É que as pessoas passaram a ser tratadas como uma coisa só, né? Como um conteúdo homogêneo, sem individualidade. Isso por causa das mídias, principalmente, as mídias de massa que foram surgindo a partir do final do século XIX. Então, cinema, rádio, jornal, revista, um pouco mais à frente, aliás, jornal já existia, né? Um pouco mais à frente, televisão, principalmente. A televisão foi o grande meio de comunicação de massa. E a própria industrialização também fortaleceu isso. Uma série de fatores influenciaram para que a gente passasse a entender as pessoas como massa. E aí, os produtos, quando eles saíam da fábrica e iam para o mercado, eles também tinham essa indiferenciação. Ou seja, não se pensava assim, vamos direcionar para um público-alvo, né? Vamos criar uma linguagem ou características desse produto, vamos ressaltar uma característica especial para esse público-alvo. Não tinha nenhuma desses cuidados, né? Porque não se entendia as pessoas na individualidade. Né? A produção era em escala, então era uma quantidade enorme de produtos que saíam das fábricas e eram jogadas no mercado sem nenhum direcionamento, sem nenhum estudo relacionado a perfil de público, tá bom? Então, imaginem a simplicidade disso, né? Então, às vezes não, né? Meio que a regra mesmo dessa época era sai o produto da fábrica e aí as pessoas recebem o produto, assim, não necessariamente elas tinham pedido por isso, né? Porque essa direção, né, vamos dizer assim, de pensamento do marketing mudou a partir do 2.0. Ou seja, primeiro pensar o que o público quer para depois lançar um produto para esses desejos e essas necessidades do público, né? Então, esse caminho ele mudou de sentido. Mas na época do marketing 1.0, não. Você lançava um produto, você criava um produto e aí
lançava no mercado para ver a aceitação do público, né? Então, era mais ou menos assim. Estratégias muito simplistas. Aí vai evoluindo, lógico, vai se profissionalizando, e aí a gente chega na era do marketing 2.0, mais ou menos lá para os anos 50, 60 em diante, em que começam a proliferar as tecnologias da informação, ou seja, as tecnologias fazem com que mais e mais as pessoas recebam informação. Então, não necessariamente só a informação online, né? A informação da internet. Então, jornais, revistas, rádio, televisão, tudo fica mais forte, com uma programação mais intensa, né? Com um número também, uma quantidade de emissoras ou de publicações, né? Enfim, de estações de rádio, um número maior, cada vez maior. Então, as pessoas estão recebendo uma quantidade muito maior de informação, né? E isso, assim, aí, com o passar dos anos, ainda chega a internet, né? E aí, pronto, é uma explosão de informação. As pessoas começam a ficar, inclusive, com aquela atenção fragmentada que a gente falou, né? Muita informação que chega, as pessoas não conseguem absorver tudo. Mas, de qualquer forma, a gente está tratando agora de um consumidor cada vez mais bem informado, né? E com informação, uma pessoa ela fica mais exigente, né? Porque ela passa a conhecer, por exemplo, os ingredientes de um produto, ou saber que um corante faz mal para a saúde, um espessante, um acidulante, todos esses antes aí, né, dos produtos. Ela passa a ficar mais bem informada sobre a saúde, né, sobre qualidade de vida, sobre a própria estrutura, sei lá, de saneamento básico da cidade, né, o que importa para uma cidade, para a gente ter uma vida, né, boa, saudável numa cidade, enfim, todo tipo de informação, inclusive de outros países, de outros saberes, começam a chegar com mais força, com mais frequência, com mais intensidade, com mais profundidade para essas pessoas, né? E aí a gente passa a tratar com um consumidor diferente. Então, assim, isso dá para ver até na publicidade, quando a gente vê as propagandas antigas, né? Se vocês pegarem as propagandas lá do início do século XX, vocês vão ver que são propagandas que têm muita informação, ou seja, tem textos grandes, né? Até os anos 50, 60 ainda tinha esse tipo de mensagem, né? Mais longa, textual. E por que isso? Porque as pessoas não tinham informação de outra forma, né? A publicidade ela era muito informativa também. Então, para você vender uma geladeira, você tinha que explicar tudo sobre a geladeira, o que é a geladeira, como é que funciona, como é que faz, né? Como é que usa ela e a mecânica dela. Você tinha que explicar isso. E a gente sabe que aí hoje, né? Ou a partir dessa época dessa profusão de informação, já não há essa necessidade da publicidade ser tão informativa, né? Passa por outros comportamentos também, né? Das pessoas, até por essa quantidade tão grande de informação, delas não se interessarem tanto em ler, né, textos muito longos em publicidade. Então, as pessoas estão cansadas de tanta informação, elas não têm mais tempo, inclusive, não têm mais paciência também. Então, por isso também a publicidade passou a trabalhar com textos menores. Mas é também por causa disso, porque as pessoas já estavam bem informadas. Então, você pode trabalhar com menos explicações sobre as coisas. O valor do produto passou a ser definido pelos clientes, cujas preferências se tornaram mais diversificadas. Aqui a gente não está falando de valor financeiro, tá? O preço do produto. A gente está falando de valor psicológico, de valor perceptual, né? Da percepção do público quanto ao valor daquele produto. O valor para ela, o valor de uso, o valor da utilidade que esse produto vai ter na vida dela, ou também da afinidade com a vida dela, com o estilo de vida dela que esse produto vai ter. Então, quem passa... Lembra que eu falei, né, lá no início, né, desde o início dessa disciplina que eu estou falando dessa transferência de poder do mercado, assim, das marcas, das empresas, para o público, para o cliente, para as pessoas de forma geral, para os consumidores. No sentido de que quanto mais informação você tem, mais você tem poder de decisão sobre o que você quer consumir. E aí, as marcas agora têm que dançar conforme a música, né? Então, elas têm que atender
a cada vez mais esses desejos expressos pelo público. Então, ele já não aceita, igual no marketing 1.0, ele já não aceita os produtos que vão saindo da fábrica assim de forma massificada. Agora eles querem... A gente está caminhando, olha como é que a gente está caminhando para uma individualização, ou seja, as pessoas já exigem produtos que tenham a ver com a sua identidade, né, com o seu modo de existir. O seu modo de ver o mundo, o seu modo de... Enfim, seu modo de vida. Então, a gente começa a ver uma mudança de direção, como eu falei, de sentido, aliás, em vez das empresas lançarem no mercado produtos e simplesmente esperarem a aceitação do público, agora as empresas olham para o mercado, olham para o consumidor e se perguntam o que o consumidor está querendo, né? O que ele quer, o que eu posso trazer em forma de produto que atenda a necessidades e desejos do público, né, que estão sendo expressas ou que vão vir a ser expressas, né? Então começa-se a perceber as tendências de mercado, as tendências de consumo, né? Começa a se prestar atenção nisso. E aí as marcas então começam a operar de outra forma. O seu marketing, a forma de pensar os produtos que vão ser lançados começam a ser pensados de outro jeito, né? De outra maneira, sob essas outras facetas. E aí, com isso, olha como é que tudo aqui faz sentido, né? Com isso, a necessidade de segmentação do mercado, né, se torna imperativa. Então, é fundamental entender que o público não é uma massa, que o público tem, pelo menos, grupos menores de pessoas que são parecidas e que têm gostos parecidos, têm preferências parecidas, né? E aí, a partir dessa segmentação, eu vou olhar para esse pequeno grupo e vou olhar, tá, o que esse pequeno grupo aqui está querendo? Quais são as necessidades deles hoje? E as necessidades, lembrem-se, não são só racionais, né? São emocionais também. O que essas pessoas estão precisando que eu possa transformar isso num produto ou num serviço para atender esse segmento de público? E o consumidor já dispunha de mais alternativas e as empresas se esforçavam em atender seus desejos e necessidades. Que são essas alternativas? Os concorrentes. Então, o mercado torna-se cada vez mais concorrido, com mais empresas e marcas lançando produtos e serviços similares, muito parecidos uns com os outros. E aí, há uma necessidade de se fazer alguma espécie de diferenciação. E essa diferenciação, como a gente sabe, pode ir para o lado emocional, pode ser racional, mas é muito para o lado emocional. E esse esforço, então, concentrado das empresas em criar produtos diferentes para atender as necessidades e desejos que o público começa a expressar, cada vez com mais força. Aí vamos lá, vamos caminhando, né, no tempo. Aí a gente chega no marketing 3.0, a gente pode falar nesse tipo de marketing mais ou menos para o final do século XX, né, nos anos 90 e iniciando os anos 2000. E olha a caminhada, como é que ela faz todo sentido. Então, do marketing 1.0, que era da massa, o 2.0, os consumidores mais bem informados e sendo segmentados, criando-se grupos menores e mais exigentes, e agora o grupo fica menor ainda, no sentido de que agora a gente está mais centrado ainda no ser humano, né? A gente está cada vez mais individualizando esse público. Então, indivíduos também, não só percebidos como consumidores, mas como seres humanos completos, né? A gente não é só consumidor, a gente é mãe, pai, filho, filha, né? Tem família, tem amigos, tem colegas de trabalho, é um cidadão também na cidade, né? Então, a gente tem uma série de facetas que devem ser consideradas, e não só a nossa faceta consumidora. E aí o marketing 3.0 começa a perceber isso e começa a estudar isso. Então, seres humanos, em toda a sua complexidade, em todas as suas contradições, né, em todos os seus as suas mutações, vamos dizer assim, né, o tempo inteiro se transformando, né, os comportamentos mudando muito rápido, porque a tecnologia também faz isso. Então, a internet fez com que fossem muito fluidos também esses comportamentos. As coisas mudam muito de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para outro,
as coisas podem mudar radicalmente. Que coisas são essas? Os jeitos de ver o mundo, as formas como as pessoas vivem, desde o seu dia a dia, suas rotinas dentro de casa vão mudando, as suas rotinas de trabalho, as profissões, né, as novas profissões que vão surgindo, outras que vão decaindo, as formas de se relacionar um com os outros, né, tanto relações, né, em geral, relações sociais, como as relações amorosas, como as relações de família, né, a nossa relação com o planeta, com o todo, com o meio ambiente, enfim, né? Então, olha quanta coisa mudou, sei lá, dos últimos 20, 25 anos, a gente teve mudanças absurdas, né? Mudanças muito radicais na nossa forma de existir, muito por conta da tecnologia. E aí, essa era do marketing 3.0, nessa era, os profissionais do marketing começam, então, a perceber que vai ser necessário entender as pessoas, né, tentar compreender, buscar compreender as pessoas de forma cada vez mais individualizada. As empresas se empenham em tornar o mundo melhor e buscam promover justiça social, econômica e ambiental. E por que as empresas fazem isso? Obviamente, porque elas estão percebendo essa mudança no mercado também. Essa mudança no comportamento do público, porque as pessoas estão mais preocupadas com isso. Estão mais preocupadas com a desigualdade social, por exemplo, né? Com o sistema econômico, que pode ser injusto ou também pode ser prejudicial ao meio ambiente. Então, as pessoas estão muito preocupadas com várias causas. As causas tomam espaço maior entre as nossas atividades, né, da vida, né? A gente defende causas, né? O feminismo, ou o veganismo, ou as causas raciais, ou sei lá, né? As várias causas ambientais. Então, isso começa a tomar um espaço muito grande na sociedade, e as empresas começam a perceber que elas também têm que acompanhar, e elas têm que pensar não só no seu produto e o quanto que ela vai vender do seu produto, mas o que papel esse produto ou esse serviço fazem no mundo, para tornar o mundo um lugar melhor. E aí, mais um passo, e agora a gente chega na nossa época, que é a época do marketing 4.0, em que a gente vê uma evolução, né? Estão vendo que o marketing 3.0 evoluiu agora para uma quantidade enorme de tecnologias que criam pontos de contato com o público, né? Seja pela internet, seja pelos próprios meios tradicionais, né? A TV, por exemplo. Cada vez mais esse avanço faz com que a gente tenha que trabalhar com vários meios para criar pontos de contato interessantes e eficazes com o consumidor. Convergência tecnológica é isso, né? Você convergir várias mídias, né, meios de comunicação, várias estratégias, né, várias linguagens, várias formas de se chegar ao público, né, tem que se convergir, ou seja, tem que se criar um conjunto coeso e que faça sentido e que interaja um com o outro, cada vez mais. Impacto de tendências como a economia do compartilhamento e o marketing de conteúdo. Então, a gente falou disso mais atrás, acho que no tópico 3, se eu não me engano, sobre o quanto que essas novas economias estão proliferando, estão aumentando, e mais pessoas estão prestando atenção em alternativas à economia tradicional. Então, por exemplo, a economia do compartilhamento, a colaborativa, a circular, que a gente viu lá atrás, são outras formas de se enxergar as relações econômicas, e não só de se enxergar, mas de se construir relações econômicas, por exemplo, que levam em consideração com mais força a justiça social, ou que levam em consideração também as nossas relações com o meio ambiente. E o marketing de conteúdo surgiu no rastro das tecnologias online, né, do mundo virtual, que é um mundo em que a gente cada vez mais está vivendo com mais força. Então, o marketing de conteúdo, ele trata, a gente falou disso também, né, só estou relembrando, ele trata dessa nova forma da gente se relacionar com o consumidor, no sentido de criar conteúdos atrativos para que o público escolha, por exemplo, o meu site.
ou o meu blog, ou a minha rede social. Então, quando a gente fala da publicidade tradicional, indo para o âmbito da publicidade, por exemplo, a publicidade tradicional, ela cria as suas mensagens, né? Então, vamos falar de televisão, rádio, outdoor, que são as mensagens, os meios de comunicação tradicionais. Ela cria mensagens em que você não dá alternativa para o público. Tipo assim, você está lá assistindo a sua novela, interrompe a sua novela para entrar um conteúdo que é tipo empurrado goela abaixo, assim, entendeu? Você vai ter que assistir. Tá lá. E aí, a partir da evolução da internet e o desenvolvimento dessa nova dinâmica que a gente está falando, em que o poder de decisão está cada vez mais na mão do consumidor, então ele clica e escolhe o que ele quer, né? Tá ao alcance dos seus dedos. Ele vai lá e clica e assiste isso e não assiste aquilo, né? Então, ele só vai consumir aquilo que interessa. Então, agora, a dinâmica muda. Então, as marcas, elas têm que criar conteúdos que sejam considerados relevantes para o público, que sejam divertidos, por exemplo, que sejam informativos, que me tragam um aprendizado. Porque se não for isso, eu não vou clicar. Percebem que agora está na mão do público escolher. Então, essas novas formas de interação com o público têm um impacto profundo no marketing, né? É muito necessário mudar a forma e de uma forma drástica, né? O jeito de se tratar, as estratégias, as ferramentas que vão ser utilizadas para se criar as novas mensagens, os novos pontos de contato com o público. Também entendendo que o digital não exclui o tradicional, eu estou sempre agora, né, o tempo inteiro falando dos meios tradicionais, eles não estão excluídos, mas eles se integram aos meios digitais. Então, a gente está na televisão e da televisão para o Twitter, do Twitter puxa para uma coisa para a televisão de novo, né? As pessoas que estão lá, né, os jornalistas, ou os atores, artistas que estão na televisão, eles também estão nos meios digitais, né? São influencers, muitas vezes. Tem lá os seus perfis no Instagram, tem os seus canais na internet, no YouTube. Enfim, eles estão nesses vários meios. Isso aí é a convergência também, né, daquele primeiro tópico, é a convergência tecnológica. A tecnologia ajuda a conhecer mais profundamente os clientes, personalizar os produtos em massa e tornar os serviços mais customizados. Olha só, tudo direcionado fortemente para a individualização, para as pessoas serem tratadas como indivíduos, como pessoas com suas identidades próprias, com seus comportamentos específicos, com as suas peculiaridades, com as suas características de personalidade, né, o seu jeito de tudo, de se vestir, de ter a sua casa, de viajar, de se entreter, de por aí vai, de conhecer, de aprender, né? Então as pessoas têm individualidade e a tecnologia, ela cada vez mais ajuda não só a se entender, mas também a criar ferramentas compatíveis com esse novo contexto. E aí, nesse mundo, imagina, gente, nesse mundo em que a gente tem que pensar as pessoas como indivíduos, como pessoas separadas, né, como pessoas individualizadas, a gente tem uma quantidade enorme de dados para ser estudados, né? Então, a tecnologia ajuda bastante que a gente tenha ferramentas para se colher esses dados o tempo inteiro em que a gente está navegando na internet, a gente já conversou sobre isso, a gente está sendo monitorado, está sendo rastreado, estão sendo identificadas as nossas preferências, né, os nossos gostos pessoais, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer. E aí toda essa informação é a matéria-prima para se criar as estratégias. Então a gente vive num mundo de uma quantidade absurda de informação que tem que ser organizada. Então a gente pode denominar essa era também de uma era que está caracterizada pela economia dos dados, ou seja, a nossa necessidade de
de configuração desse monte de informação em algo que faça sentido, em algo que vai me ajudar a entender o que eu vou oferecer para o público, qual produto, qual serviço que eu vou oferecer, e não só isso, não é só assim, ofereci e acabou. E como que eu vou, durante todo o tempo de vida desse produto, como que eu vou mantê-lo nas preferências do público. Então, é o famoso Big Data, que é essa configuração de informações que precisam ser agrupadas, organizadas, analisadas, né? E, de alguma forma, serem utilizadas nas estratégias. Tá, entendendo agora essas eras, então dá para a gente começar a falar sobre esse mundo do relacionamento com o cliente. Então, primeiro essa contextualização, e aí falando desse novo cenário, que é o Marketing 4.0, os clientes substituem as empresas no papel de principal influenciador, que a gente estava falando. O marketing deixa de induzir a compra para inspirá-las. Olha só que interessante. Então, as pessoas não são induzidas mais, elas são inspiradas. E num caminho para gerar fidelidade desse público, para que ele seja fiel à minha marca, a ponto até de defendê-la. Os dados que eram dispendiosos para serem gerados, né? Então, tem que fazer pesquisa de mercado, tem que pagar, né, institutos de pesquisa, tem que ir para a rua, tem que ter uma equipe. Agora, eles são mapeados o tempo inteiro, enquanto eu estou aqui clicando, entrando no Instagram, clicando num perfil, curtindo, comentando, ou indo depois para outro, entrando num site para ler uma notícia. O tempo inteiro eu estou sendo mapeada ali, estou sendo rastreada em todos os lugares. E esse rastreamento, né, essas informações são depois convertidas num banco de dados. A proposta de valor, que era definida pela empresa, agora acompanha a evolução das necessidades dos clientes. Então, a proposta de valor do produto ou do serviço, ou seja, aqui ele veio ao mundo, né, com que função, com que razão de ser o mundo, agora não é uma definição da empresa, mas dos próprios clientes e das suas necessidades, dos seus desejos. E aí, entrando agora, né, mais firmemente no assunto, relacionamento com o cliente. Então, pensar que isso é uma gestão, né? Então, o que é uma gestão? Uma administração. É alguma coisa contínua. E a gente tem que estar o tempo inteiro tratando no dia a dia, criando e recriando estratégias para essa manutenção do cliente junto à marca, né? E aí isso vem com mais força lá dos anos 90. Então, já existia antes, lógico, né, o marketing de relacionamento, mas nos anos 90 isso se tornou um ponto de atenção para o marketing, né? Então, como criar estratégia, inclusive se criou um novo campo, que é o marketing de relacionamento, né? Que é esse campo de estudo para, entendendo o público, né, entendendo o cliente de uma forma mais profunda, criar estratégias, ações, táticas, que façam com que essa relação se torne mais duradoura, ou seja, que esse cliente fique, né? Que ele compre uma vez, e duas, e três, e quatro, e que ele chegue ao ponto de preferir a minha marca, a marca dos concorrentes, e que ele chegue ao ponto de defender a minha marca, de ser um fã absoluto da minha marca. E isso se dá com base em confiança, em colaboração, em parceria, em compromisso, e olha, eu acho essa aqui uma palavrinha-chave, benefícios mútuos, ou seja, a empresa ganha e o cliente ganha. Isso aqui é fundamental de estar na base de qualquer tipo de ação, tá? Então, quando vocês estiverem criando as ações para a marca de vocês, né, nosso trabalho do segundo bimestre, pensem que a empresa tem que, a ação que vocês pensarem, ela tem que ter benefício para a empresa e para o cliente. Então, os dois têm que estar ganhando. Que levaria tanto a empresa quanto o cliente a otimizar o seu retorno. Então, qual é o objetivo do marketing de relacionamento? Identificar, conquistar, tornar fiéis os clientes e aumentar o volume de compras a partir do desenvolvimento de uma base sólida de clientes para adquirir sua oferta pelo máximo tempo possível. Então, tá tudo bem explicado aí, né? Então, assim, eu tenho pessoas que compram o meu produto. Uma que comprou uma vez só, nunca mais voltou. Tem uma outra que voltou mais umas 2 vezes. Tem uma outra que vem toda semana, que compra toda semana.
tem uma outra que comenta várias vezes nas minhas redes sociais, que é super ativa, e tem uma outra que, sei lá o quê, né? Tem vários perfis de cliente. Então, eu preciso identificar esses perfis, né? E eu preciso conquistar nos diversos níveis aí que eu falei, né? Desde aquela fanzona até aquela que só comprou uma vez. Como conquistar esses vários perfis. Tornar essas pessoas fiéis. Ou seja, que elas tenham uma proximidade com a minha marca, que não é só assim daquela compra aleatória e depois esquece a minha marca, né? Não só isso, então, que essas pessoas que já são fiéis, que elas também adquiram com mais intensidade, com mais volume, o meu produto ou o meu serviço. Para isso, eu preciso desenvolver essa base sólida. Então, sólida quer dizer assim, que eu criei um relacionamento de confiança e de parceria, né, com esse público, para que ele fique o máximo de tempo possível comigo, né, adquirindo o meu produto ou o meu serviço. Algumas das estratégias que surgiram nessa época, o serviço de atendimento ao consumidor, que é o SAC, surgiu no rastro também de novas regulamentações de defesa do direito do consumidor, né? Então, criou-se o Código de Defesa do Consumidor nessa época, o PROCON, então os vários canais para se defender os direitos das pessoas como consumidoras, e aí, obviamente, as empresas têm que seguir nesse caminho também de colaborar e acompanhar, né, essas novas tendências. Então, cria-se os serviços de atendimento ao consumidor, então a pessoa liga lá, reclama, faz sugestão, tira dúvida, solicita alguma coisa e tal. Os atendimentos são cada vez mais treinados, as pessoas de atendimento, então a força de vendas cada vez mais recebendo novas estratégias de treinamento para um atendimento adequado das pessoas, dos consumidores, tanto na venda quanto no pós-venda. Então, o momento de pós-venda é muito importante. Então, a pessoa comprou, aí você não vai esquecer a pessoa. Ela tem que continuar com um outro tipo de estratégia, que vai ser, por exemplo, assistência técnica. Ele é uma estratégia de pós-venda, né? Os serviços de assistência técnica, caso o seu produto dê algum problema e tal. Ou precisa de troca, né? Os próprios serviços de troca, né? Os atendimentos para tirar dúvida do funcionamento, de como que, né? Enfim, né? Dos vários acessórios e tal. Então, também pesquisas de satisfação. Então, eu comprei um carro, então a concessionária vai me ligar, e aí, tudo bem? Não gostou? Olha, a gente tem aqui, estamos aqui à disposição, se você precisar, né? Se quiser trazer o carro aqui para a gente fazer uma revisão, né? E aí tem uma série de benefícios para você que é cliente e tal. Então, pós-venda é um momento muito importante de estratégia de relacionamento com o cliente. E o call center, que são esses serviços de telemarketing que funcionam trabalhando numa série de momentos, situações, desde venda mesmo, né, do produto, até o pós-venda. E que podem ser tanto da própria empresa quanto terceirizados. E esse marketing de relacionamento, ele evoluiu, né, para uma outra denominação e estratégias mais amplas e diferenciadas, que é o CRM, ou gestão do relacionamento com o cliente. Então, esse tipo de estratégia, essas estratégias, elas, né, que tem a ver com o marketing de relacionamento, elas foram evoluindo, né, com o tempo, e se transformando nesse conjunto imenso de ações, né, de processos, de formas de atuação, como eu falei, nos vários momentos, desde o momento antes da venda até o pós-venda, com o cliente. Então, é esse conjunto de conceitos, processos e tecnologia que permite o gerenciamento das informações do cliente e dos pontos de contato para garantir a sua fidelidade. É fruto da união entre marketing e tecnologia e permite às empresas interagir com o cliente de forma eficiente e em tempo real. Então, vamos falar de loja física. O cliente entrou na loja.
comprou um produto, foi para o caixa, né? Vamos dizer que, né, chegou a concretização da compra, foi para o caixa. O que o caixa, a pessoa que está atendendo lá pode fazer? Ela vai fazer um cadastro dessa pessoa, né? Primeira vez que ela entrou na loja. Ah, você não tem cadastro? Vamos fazer um cadastro? Vamos. Aí, vamos dizer que a pessoa colocou lá o celular e autorizou a mandar. As lojas não perguntam muito não, né? Mas deveriam, né? Autorizar envio de SMS. Ah, você quer receber notificações nossas quando tiver uma liquidação? Você quer que a gente pode mandar pelo WhatsApp? Ó, tô começando a criar relacionamento com esse cliente. Então, eu não vou deixar esse cliente sair da loja sem que eu tenha depois os seus contatos para que eu possa continuar me relacionando, mandando uma notícia, olha, fulana, nós estamos, é a fulaninha aqui, a vendedora, tal, nós estamos com uma liquidação aqui, tal, tem várias peças em promoção, até não sei quantos % de desconto, tal, né? Ou então vai criar um cartãozinho de fidelidade, né? Principalmente quando é coisa assim alimentícia, né? Sorveteria, açaí, enfim, lanches de forma geral. Ah, tem um cartãozinho de fidelidade, ó, você já comprou uma vez, se você comprar 10 vezes, você tem, você ganha um, não sei o que lá, né, uma porção a mais de alguma coisa. O que eu estou fazendo? Eu estou criando situações em que essa pessoa vai voltar. E ela vai voltar porque ela vai ganhar alguma coisa, olha o benefício mútuo, né? Ela vai voltar também porque ela foi bem atendida, né? Porque me chamou pelo nome, pode ser coisa simples assim, sabe? Porque criou-se uma relação ali interessante que vai fazer com que a pessoa queira voltar. Ela vai virar um cliente fiel. E aí tem várias outras formas, né? Então, esse banco de dados que vai sendo criado, tem a data de aniversário, vai ter alguma coisa especial para o seu aniversário, vai ter um desconto, vai ter um presente, vai ter uma mensagem, né, mandada para essa pessoa. Então, eu vou criar uma relação em que cada vez mais essa pessoa vai se sentir mais próxima da minha marca, vai se sentir mais parceira, vai se sentir mais bem tratada, né? As pessoas gostam de ser bem tratadas, de serem reconhecidas como indivíduos. Então, é assim que trabalha o CRM. E assim, eu tô falando de ações muito simples, né? Mas essas ações, elas têm base nessa organização dos dados, como eu falei. Então, você recebe vários dados dessa pessoa, nome, data de nascimento, sei lá, vamos dizer que receba a faixa de renda, e aí você vai fazer uma série de organizações desses dados para entender em que classe social essa pessoa se insere, quais são os gostos dessa pessoa, né, os comportamentos dela, os desejos, o modo de vida dela, para você poder oferecer produtos que sejam adequados para ela, os gostos dela, as preferências dela. Não só oferecer, mas oferecer benefícios nesse caminho em que você vai estar de mãos dadas com esse cliente, né? Tentando mantê-lo ao máximo próximo a você. Você marca. E aí, por que disso tudo, né? Qual é a motivação do marketing de relacionamento e todas as estratégias de CRM? Custa 5 vezes mais conquistar um novo cliente do que um cliente atual. É óbvio, né? Acho que isso aí não precisa nem explicar. Para você atrair um novo cliente, quantas ações, quanta verba você tem que investir, por exemplo, em propaganda, né? Por exemplo, em ponto de venda, né? Em uma série de ações de marketing e de comunicação para atrair os clientes novos. Enquanto que os clientes que você já estão lá. Você já tem, por exemplo, um banco de dados desses clientes, né? E aí você vai simplesmente tentar organizar essas informações de forma a se aproximar cada vez mais desses clientes, né? Desse público, desses perfis, para atendê-los da forma mais próxima que se conseguir, né? Muito menos custo, né? Um investimento muito menor do que você ir para a rua para tentar angariar mais clientes. E aí, quais são os benefícios do CRM? A ampliação da retenção e fidelidade do cliente, que permanece com a empresa por mais tempo e realiza mais transações com mais frequência. Então, a gente tem que entender que não é só manter o cliente lá. De vez em quando. Aí você vê lá, tem o nome dele lá no cadastro, lá na lista, né, na sua lista de
sei lá o quê, de envio de SMS no aniversário, né? Não é só isso. Isso é um meio para se chegar a que esse público adquira mais produtos seus, mais volume, por mais tempo e com mais frequência. Então, se ele vinha uma vez por ano, que ele venha uma vez a cada 6 meses. Se ele vinha uma vez a cada 6 meses, que ele venha uma vez por mês. Que ele venha todo dia, né? Então, que ele esteja mais próximo da empresa, da marca, e que ele intensifique a sua aquisição, né? Seja de produtos, seja de serviços. Que o lucro seja a maior lucratividade por cliente, advinda do aumento de transações e devido aos custos menores para conquistar clientes. Então, que cada cliente que você já tem, ele já está com você, ele já comprou, que você consiga, você marca, consiga ampliar o lucro por cliente, daqueles que já estão com você, porque o custo é menor do que conquistar mais. A redução do custo de venda e marketing, porque os atuais clientes reagem mais e melhor às estratégias da empresa. Então, né, uma redução de investimento mesmo, investimento na conquista de novos clientes, já que você pode atuar com os que você já tem. Aí o tópico, ele mostra essa trajetória aí que vai desde os possíveis clientes, aqueles que são ainda não compraram, né, ainda estão naquele nível de... Então, eles fazem parte do seu segmento, do seu público a que você está direcionando o seu marketing, a sua comunicação, mas ele ainda não comprou. Passando a ser, talvez, um cliente potencial, né? Então, está se aproximando, né? Ele, tipo assim, comprou uma vez, né, e não comprou mais, ou ele já se interessou, ele já entrou no seu site, vamos dizer, né? Já olhou os produtos e você sabe, porque é possível se rastrear isso, né? Então, sabe que ele entrou, ele já olhou, ele já mudou de página, ele não ficou só na home, ele foi para as outras páginas, ele deu uma olhada em tais e tais produtos, você já identificou as preferências, né? Mas, de repente, ele não comprou ainda. Até se tornar um cliente eventual, tipo assim, comprou uma vez só, depois não comprou mais. Daí a passar, então aí vão acontecendo as várias conversões, né? Daí, de um quadradinho para o outro, esses clientes vão se convertendo em novos comportamentos. Então, do cliente eventual, por exemplo, ele pode virar um cliente regular. Comprou uma vez só, mas depois passou um mês, ele comprou de novo. E daqui, sei lá, mais 3 meses ele comprou de novo. Regular, né? Ainda não é aquele cliente preferencial, que é a próxima etapa. Então, ele começa a preferir a sua marca. Então, ele vai olhar os concorrentes e ele vai falar, não, aquela lá é melhor. Então, ele começa a comparar e aí perceber que o seu tem algumas características que fazem com que ele queira comprar a sua marca. Até se tornar cada vez mais próximo, ó, se associar à sua marca de uma forma emocional, né, de uma forma psicológica, até defender a sua marca, até se tornar um parceiro da sua marca, né? Aquele que transforma a sua marca na marca do coração dele ou dela. E aí vai defender a sua marca para outras pessoas, vai falar muito bem dela, vai falar que você está muito satisfeito com essa marca, né? Que ela te fez bem de várias formas, né? E aí esse caminho aí que o marketing de relacionamento, que o CRM trabalha, né? Para chegar nesse momento. Então é necessário identificar os possíveis clientes, trabalhar para determinar quais são potenciais, ou seja, dentre esses possíveis clientes, aqueles que têm mais interesse, possuem forte interesse e podem pagar, inclusive, né, pelo produto ou serviço. Importante, né, porque o possível cliente pode ser alguém que está apaixonado pela sua marca, mas não tem como comprar, porque ela está além do seu orçamento. Atuar para convertê-lo em clientes eventuais e depois regulares. Como esses dois últimos, os eventuais e os regulares, podem continuar comprando na concorrência, ou seja, eles não se tornaram fiéis ainda, né? Ó, os eventuais e os regulares, eles ainda compram na sua marca e compram nas outras também. E às vezes pode estar até comprando mais das outras. A empresa precisa agir para que se transformem em clientes preferenciais, né? Vão preferir a sua marca.
aqueles que a organização trata muito bem e com conhecimento. Então, eu falei dos bancos, né? Inclusive na aula, né? Os bancos, eles têm faixas de atendimento que são... que diferenciam também as faixas de renda do público, que diferenciam os estilos de investimento, por exemplo, né? Ou de outras dos produtos do banco. Então, eles criam lá o cliente Van Gogh, o cliente Estilo, que é o do Banco do Brasil, o Personalité, que eu acho que é do Itaú, que são as faixas em que os clientes são tratados de alguma maneira diferenciada. Por exemplo, tem um gerente exclusivo, tem um atendimento 24 horas, né, por um canal, sei lá, telefone, WhatsApp e tal. Tem alguns benefícios também de taxas, enfim, né? Ou de atendimento na hora que chega lá na agência, vai poder falar lá com não sei quem. E uma série de formas de se tratar esse cliente para que ele continue e ele prefira esse banco, essa marca, do que o concorrente. E, por fim, o CRM hoje evoluiu, né, levando em conta aquela evolução lá do marketing, né, do marketing 4.0, e agora a gente vê um contexto em que novas tendências invadem o universo da gestão do relacionamento com o cliente. Por exemplo, a necessária, né, integração entre os mundos on e offline. Então, cada vez mais, né, na verdade, né, gente? Cada vez mais loja física e as estratégias online estão muito fortemente ligadas, estão muito integradas. Você vai na loja física, mas você, por exemplo, vai fazer um cadastro e depois você vai ter outros pontos de contato online com essa mesma marca, né? Você vai ter outras formas de ser atendida ou de se intensificar, de se aprofundar esse relacionamento de forma online. Então, está tudo muito integrado. E ignorando-se as fronteiras entre as dimensões físicas e digitais, permitindo a ampliação da esfera de influência na comunidade. Então, sai do ambiente online e vai se integrando a lojas físicas. E aí tem também o sentido online para o offline, né? Quando a gente está no mundo online, mas é direcionado para uma loja física. Outra tendência é ir além do relacionamento para chegar ao nível de criar tribos, engajando a rede de clientes e provendo-lhes o senso de pertencimento. Quem trabalha muito bem essa estratégia, né, eu falei, é a Apple. A Apple, ela cria estratégias de marketing de forma a que o público crie relacionamento entre si e os pontos de contato e de mensagens, né? Elas são feitas entre os próprios consumidores, entre os clientes. Então, os fóruns, os grupos em que as pessoas discutem sobre os produtos da Apple, em que elas trocam informação, as comunidades, né, de pessoas que curtem a Apple, que gostam, que são fãs, que são fanáticos pela marca. Então, vocês podem perceber que a estratégia de marketing da Apple é muito mais de deixar o público conversar entre si e se auto-influenciar, influenciar uns aos outros, do que a marca mesmo emitir a sua voz. Ela cria situações em que os consumidores conversam entre si, por meio de vários artifícios. E aí cria-se uma espécie de pertencimento, tipo assim, as pessoas se reconhecem como consumidores de Apple. Eu, você, bababá, somos consumidores da Apple, nós fazemos parte de um grupo específico. O relacionamento deixa de ser empresa-clientes, e passa a ser clientes-clientes, facilitado pela empresa. É muito interessante essa tendência, né? Essa tendência de atuação em que as empresas, elas reconhecem o poder de decisão que está na mão do público, elas reconhecem que os consumidores se sentem muito mais bem influenciados por um outro consumidor, lembra que eu falei? Então, a voz da empresa passa a não ser tão importante quanto a voz de outro consumidor como eu. Alguém que já usou esse produto, já avaliou, já gostou, não gostou, já tem uma vivência, uma experiência com ele, pode me ensinar, inclusive, como usar.
né? Como usar tal acessório, vai precisar comprar mais isso, mais aquilo, instalar mais não sei o quê. Então, quando eu ouço outro cliente como eu me sinto mais confiante do que ouvir a empresa em si, né? A gente está tendendo para esse caminho cada vez mais e as empresas estão virando apenas facilitadoras, né? Vamos dizer assim, desse relacionamento, facilitadoras de um relacionamento entre os próprios clientes. É muito legal pensar nisso, né? Pensar o quanto que essa formação de comunidades de consumidores é cada vez mais forte e as empresas que estão antenadas com isso, que estão entendendo essa tendência, elas estão agindo de forma a facilitar isso. E aí é uma boa estratégia, vocês podem pensar, né, para as marcas que vocês estão trabalhando, né, para o trabalho do segundo bimestre, de pensar como que eu poderia criar comunidades de usuários do meu produto, da minha marca, né, do meu serviço, e facilitar a que eles se entendam entre si, que eles conversem entre si, que eles criem essa sensação, esse senso de pertencimento a partir da minha marca, mas que, tipo assim, eu deixo eles interagirem de forma autônoma, só apenas facilitada pela minha marca. É uma boa reflexão para vocês levarem para o trabalho. Beleza, gente? Então, termina aqui a aula de relacionamento com o cliente, essa gestão do relacionamento com o cliente. E espero que eu tenha tirado todas as dúvidas e que vocês possam aproveitar esse conteúdo que é bastante importante. Ok? Então, deixa eu interromper aqui, compartilhamento, e até a nossa próxima aula.